partir de hoje, faltam apenas 9 dias para a prova do Enem. E você, está se sentindo bem preparado? Tem estudado bastante? Assistido todas as superaulas? O Sistema Positivo de Ensino e o jornal Estadão querem que você esteja muito bem preparado. Por isso, estão disponibilizando 100 aulas temáticas com o super time de professores do Positivo, reconhecidamente um dos melhores do país e sucesso em aprovação. Hoje, você vai assistir mais 4 superaulas de Matemática com o professor Emerson, Química com o professor Nadim, História com o professor Mocelin, e Literatura com o professor Fábio. Pronto para começar? Vem aí o professor Emerson e o princípio fundamental da contagem. Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos ter hoje uma aula sobre os princípios de contagem. E é uma coisa importante porque a escolha do presente que você deseja ganhar no Natal, a decisão de uma grande empresa quanto às alternativas de investimento ou a seleção do time titular do próximo jogo são decisões que, na maioria das vezes, estão relacionadas a uma grande quantidade de escolhas ou de possibilidades. Com o auxílio do princípio fundamental da contagem, é possível organizar as informações, objetivando a contagem rápida das escolhas, sem a necessidade de contá-las uma a uma. Em alguns casos, inclusive, além de ser inconveniente, isso é praticamente impossível. Todo o raciocínio desenvolvido em problemas de contagens baseia-se no princípio fundamental da contagem, que é composto pelo princípio aditivo e pelo princípio multiplicativo. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar as formas de você fazer contas usando esses dois princípios. Então nós temos o princípio fundamental da contagem com duas partes, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Basicamente, o que eles querem dizer? O princípio multiplicativo está dizendo que você multiplica as opções de escolha para chegar ao total. E no princípio aditivo, você adiciona as escolhas para chegar à resposta do problema. Então, o estudo hoje vai ser sobre somar e multiplicar opções de escolha para chegar à resposta de um problema, ok? Muito bem, vamos ao primeiro exemplo para a gente começar a entender sobre o que se trata exatamente isso. Na primeira situação nós temos, deseja-se formar um número ímpar de 4 algarismos distintos a partir dos 10 algarismos do sistema decimal. Quantos números podem ser formados? Repare que estão falando aqui 4 algarismos distintos, sistema decimal quer dizer que podemos usar qualquer algarismo de 0 a 9, 10 no total, e queremos formar um número ímpar. Isso é importante, né? Por quê? Porque para um número ser ímpar, ele deve ter como algarismo das unidades o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Desta forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar na primeira posição o algarismo 1. Na última posição, no caso das unidades, o algarismo 1, para garantir que ele é um número ímpar. Vejamos. Então, como o número ímpar tem 1, 3, 5, 7 ou 9 nas unidades, para ser ímpar, eu vou fixar o 1 aqui, ó. Ao fixar o 1, eu já garanti que, independentemente dos algarismos que vêm à frente, esse número certamente vai ser ímpar. O que mais? Olha só, nessa primeira posição não pode ser o algarismo 0. Por que que na primeira posição não pode ser o algarismo 0? Porque quando você usa o 0 na primeira posição, ele não é significativo. Ou seja, se eu incluísse o 0 várias vezes, ele não seria considerado, porque senão você ia considerar vários algarismos sem que o número tenha tudo isso, né? Por exemplo, o número 0,23, quantos algarismos tem? Tem 2 e o 3, não dá para falar 0,23 tem 3, né? Ou outro exemplo, 0,376, quantos algarismos tem? Tem 3, não vai contar o 0. Mas se o 0 não tiver na primeira posição, 3076, aí pode, ou seja, aí você considera se não for na primeira. Agora, isso é para formar um número, né? Se, por exemplo, eu estiver formando uma senha do cartão do banco,
um código do cadeado, a carteirinha, ou sei lá, da biblioteca, qualquer tipo de registro, aí o 0 pode. O CPF pode começar com 0, por exemplo, o RG, ou seja, o 0 ele é significativo para registros, mas para um número não pode começar com 0. Aliás, só pode começar com 0 um caso só, quando for o próprio 0, 0. Um algarismo só, o 0. Aí sim, é o número 0. Agora, escrever alguma coisa após isso, mais algarismos, aí não pode. Só na primeira posição, certo? Então o que nós vamos analisar? Se na primeira posição do número, né, não pode ser o 0, nós vamos ter 8 opções de escolha. Por que 8? Porque nós temos 10. Como os algarismos têm que ser distintos, uma vez fixado um aqui, aqui não pode ser o algarismo 1. E também não pode ser o algarismo 0. Então nós temos 2 perdas das 10. 10 menos 2, 8 opções de escolha eu posso usar. Muito bem. Agora, qual dessas 8 eu vou usar? Não importa, não importa. Mas qualquer uma que eu tenha usado aqui, na segunda posição, eu não posso repeti-la, porque os algarismos têm que ser distintos. Então, daqui para cá, há necessariamente uma perda de uma possibilidade. Então, aqui cairia para 7. Só que, como eu acabei de falar, o 0, ele não pode ser na primeira casa, mas na segunda, ele pode. Então, há uma compensação aqui. Perde-se uma das 8 e ganha-se o 0. Então, permanece-se com 8 possibilidades. É o que a gente vai ter. Então, tem 8 opções de escolha para a segunda posição. Aí eu vou usar uma das 8. Quem quer que seja, eu não posso repeti-la. Então, daqui para cá, eu vou perdê-la. Então, eu vou ter uma opção a menos para a próxima. Ou seja, eu vou ter 7 opções de escolha. Agora, para cada uma dessas 8, eu tenho 8 aqui. Então, eu multiplico 8 vezes 8, 64. E para cada uma dessas 64, para a primeira dupla de algarismos, eu tenho 7 depois. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 8 vezes 7 para chegar ao número total de escolhas. Ó, 448 números eu posso formar, ímpares, terminados em 1, e com 4 algarismos que garantidamente são distintos. Muito bem. Então, eu fiz com o algarismo 1. O que eu teria que fazer agora? Analisar as outras opções de escolha, que seriam terminar com o 3, por exemplo. Então, vamos analisar. Só que antes, é importante falar o que eu usei ali, né? O princípio multiplicativo. Então, aqui você tem que multiplicamos as quantidades de escolhas quando estamos diante de opções em que, uma vez realizada uma delas, a outra não é excludente, não exclui a primeira. E pode variar de modo que o conjunto de decisões depende de cada decisão tomada. Então, quando você muda um algarismo do número, você muda o número todo. Por isso, para cada uma das 8 tem 8, então multiplique. Para cada uma das 8 vezes 8, 7. Então, a gente usa o princípio multiplicativo. Multiplicamos para chegar ao número 448. Então, vamos ver agora outro. Se eu fixasse o 3, mudaria alguma coisa? Ou a análise seria a mesma? É a mesma coisa. Ó, eu fixo o 3, então, em vez do 1 é o 3. Mudou. É outro número. Mas na primeira posição, não posso usar o 0 nem o 3. Eu tenho 8 opções. Aí eu uso uma dessas 8. Não posso usá-la aqui. Aqui eu tenho 7, só que o 0 que eu não pude usar aqui, eu posso usar aqui na segunda. Então permaneço com 8 novamente. Aí eu uso uma das 8. Não posso usá-la aqui. 7. E, portanto, 8 vezes 8 vezes 7, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 448 números novamente. O que você acha que vai acontecer se eu fixar o 5 aqui, que é outra opção para ser ímpar? Eu não vou obter 448 também? E se eu fixar o 7 aqui? Também 448 opções. E se eu fixar o 9, que é o último e maior ímpar? 448. Então veja, ó, eu tenho 448 com o 5, com o 7 e com o 9. Muito bem, mas eu tenho também com 1 e com 3. Então como é que eu vou fazer agora para calcular o número total de números ímpares? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tinha 448 com 1, 448 com o 3, 448 com o 5, 448 com o 7 e 448 com o 9. Como eu posso usar o 1 ou o 3 ou o 5 ou o 7 ou o 9, opções separadas, né, independentes, ou seja, cada tipo de número é uma nova hipótese para você considerar o outro. Então aqui você usa o princípio aditivo. Tá vendo? Ó, grupos diferentes, ó. Você vai somar. Então dá para dizer 448 5 vezes, ou seja, para cada algarismo ímpar que você tem. 448 vezes 5, a resposta. 2.240 números no total,
todos eles ímpares, de 4 algarismos distintos, formados pelos algarismos do sistema decimal. Você acabou de ver o uso do princípio multiplicativo para cada modelo e aditivo para a gente somar as opções de escolha. Então, vamos organizar. O princípio aditivo, quando é que você usa? Adicionamos as quantidades de escolhas quando estamos diante de opções excludentes, de modo que uma mudança de opção está associada a uma nova hipótese de escolha. Ou seja, terminar com 1 é uma coisa, terminar com 3 é um outro tipo de número, que é ímpar também e que também serve. É uma nova opção. Por isso que a gente somou as opções que são excludentes, né? São diferentes umas das outras, e aí a gente chegou à resposta do problema. Agora, outra coisa importante, seria possível a gente resolver esse problema de uma forma mais rápida? Assim, de uma forma, num modelo só, por exemplo, num só modelinho desse? Sabe o que a gente podia fazer? Em vez de fixar o algarismo que termina ímpar, eu podia começar analisando por ali. Repare, você tem quantas opções de escolha para o último algarismo? Se ele é ímpar, é 1, 3, 5, 7 ou 9. Esses são os números que são os algarismos que temos como opções. Então nós temos 5 opções de escolha para o último. Então, em vez de fixar, analise quantas opções você tem. Bom, uma vez colocado um algarismo aqui, então você escreve 5, mas você não vai colocar 5 ali, você vai colocar um só. Agora, quem quer que seja, não importa para você continuar a sua análise. Lá na primeira posição, você vai poder usar qualquer algarismo, exceto quem? O 0, que não pode, por regra, e o último algarismo que foi usado. Então você perdeu 2 opções de qualquer jeito. Então você vai ter quantas opções? Você vai ter 8 opções, né? Então 8 opções para cá, aí você usa uma delas. Aqui tem 8 de novo, aqui você tem 7, e multiplicando 8 vezes 8 vezes 7, você vai ter 5 opções aqui. Então, o que você fazia antes? 8, 8, 7. Só que agora, em vez de fixar 1, 3, 5, 7, 9 e somar 5 quantidades iguais, 5 vezes. 5 vezes esse número que era 448 já dá a resposta 2.000 ou 2.240 números ao todo. Entendeu como é que foi a ideia? Eu usei o princípio multiplicativo do início ao fim, porque cada um dos grupos me dava o mesmo número de opções. Então a escolha do último algarismo não interferia nas opções que você teria para as primeiras posições do número. Ok? Muito bem. Vamos seguir em mais uma questão do Enem que fala sobre a escrita Braille. Veja só. Enem, a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por, olha só, você tem uma matriz, né? A gente chama de cela também, onde esse primeiro ponto acima, superior esquerdo, está destacado. E isso aqui, de acordo com o texto, representa a letra A. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é 12, 31, 36, 63 ou 720. Como é que nós vamos fazer essa, hein? O número de opções que você tem. Repare que cada um dos pontos tem que se destacar em relação ao conjunto, né? Você tem que ter pelo menos um se destaca em relação aos demais. Bom, olha só como é que eu vou fazer. Eu vou analisar pontualmente, né? Cada ponto eu vou analisar quantas opções eu tenho de escolha. Você reparou que esse ponto aqui está destacado, né? Agora, esse ponto aqui ele poderia não estar destacado e poderia estar destacado outro. Então, cada ponto você tem 2 opções. Ou eu o destaco ou não destaco. Você está percebendo? Você tem 2 opções, ou seja, destaca ou não. Cada um deles tem 2 opções. Então, vamos analisar como é que ficaria o conjunto. Olha só, esse ponto aqui tem 2 opções, destaco ou não. Esse, 2, esse, 2, esse, 2, 2 para cá, cada um tem 2. Só que o conjunto que você está querendo representar, ou seja, a mensagem na escrita Braille, dependerá de cada um desses. De modo que, para cada uma dessas 2, tem 2 aqui. Alterando alguma delas, é um símbolo diferente para quem está fazendo a leitura em Braille. Então você tem que multiplicar. Para cada uma dessas 2 tem 2, depois 2, 2, 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, multiplique. Quantas vezes o fator 2? A quantidade de pontinhos, 6.
Então você vai ter uma potência de base 2 com expoente 6. 2 à sexta. E 2 à sexta vão ser 64. Agora raciocina comigo. 64 é a quantidade total que eu posso destacar ou não. Mas o texto diz que pelo menos um se destacaria em relação aos demais. Então a gente está entendendo nesse tipo de frase que se você não destacasse nenhum deles, você não teria um símbolo de leitura. Ou seja, a gente não tem um símbolo se nenhum deles é destacado. E nenhum deles é destacado é um único símbolo. Então desses 64 aqui, um único símbolo não houve destaque em nenhum deles. Então a gente tem que descontar esse para que tenha pelo menos um destaque em relação aos demais. Então a gente vai ter 64 menos 1 e, portanto, 63. Então são 63 códigos ou maneiras na escrita Braille que a gente poderia destacar. Agora, uma coisa que ficou aí meio que inerente, né? A gente marcou 63, o gabarito inclusive é a letra D, né? 63, mas a gente considerou nesse problema que todos eles destacados seria um símbolo, né? E o texto, pelo que a frase diz, né, pelo menos um se destaca em relação aos outros. Se a gente destacasse todos eles, que destaque que um teria em relação aos outros? Nenhum destaque. Então, a gente acabou considerando, porque se eu fosse rigoroso com esse texto, talvez eu marcasse 62, se tivesse alternativa para isso. 64 menos 1, nenhum destacado, menos 1, todos destacados. Mas como não tinha, a gente considerou então que o destaque de todos eles é sim um símbolo e, portanto, a gente não excluiu essa possibilidade. Ok? Muito bem. Vamos continuar resolvendo mais uma questão do Enem, que tá legal isso aqui, hein? Essa ideia aqui de resolver problemas apenas analisando com o raciocínio vale a pena. Vamos lá. Nessa outra questão do Enem, você tem o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é alternativa A, 24, B, 31, C, 32, D, 88 ou E, 89. Observe então que a gente está diante de uma situação que a gente tem uma sequência em ordem de números crescente até chegar ao número 75.913. Em que ordem ele apareceria se a gente só utilizou os algarismos ímpares? Então nós vamos fazer assim, nós vamos começar em ordem crescente com os primeiros números que são os menores, são aqueles que começam com 1. Então nós vamos fazer um modelo e vamos contar quantos números começam com o algarismo 1. Repare. Então, o número procurado é 75.913. Então, fixado o número 1, algarismo 1 na primeira posição, qualquer número que eu possa escrever com qualquer ordem dos demais algarismos ímpares, certamente virá antes desse aqui, pois é menor do que ele. Então, fixado 1, eu tenho 4 opções, que são os outros 4 algarismos ímpares, porque o 1 foi fixado. Usado um deles, eu tenho 3 opções, depois tenho 2 opções, depois tenho uma opção. Vai diminuindo porque à medida que eu vou escolhendo, eu vou perdendo a opção de escolha. Então, usando o princípio multiplicativo, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, usando esse princípio multiplicativo, a gente descobriu que são 24 números formados por algarismos ímpares, todos eles começados com o algarismo 1 e, portanto, menores do que os 75.913. Tá, agora, como é a ordem crescente, até chegar a esse número, eu preciso contar outros números que vêm depois. Então vamos continuar. Iniciando com o algarismo 3, também vai ser menor que 75.913, né? Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4 opções para cá, excluindo-se o 3, tem 4 opções. Depois 3, depois 2, depois 1. Multiplicando, você vai ter outros 24 números formados com o algarismo 3 no início, que vem antes, né? Que antecedem os 75.913. E vamos avançando. O que mais que a gente tem? Iniciando com o algarismo 5, vai ser menor que 75.913? Vai ser também. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4 opções, 3, 2 e 1. De novo, vou ter mais 24 números
começados com 5 e, portanto, menores do que 75.913. Vamos avançar. Depois do 3, depois do 1, do 3, do 5, o que vem agora? Os que começam com 7. Agora pense um pouquinho aqui comigo. Ó. Se eu começar com 7, qualquer número que começa com 7 vai ser menor do que esse aqui? 75.913? Não, nem todo. Então você tem que fazer o quê? Tem que subdividir a conta especificando o próximo algarismo, que tem que ser o menor, porque a ordem é crescente. Então vamos tentar com 1. Então fixando 7 e 1, esse número vai ser menor do que 75.913? Agora vai, porque é 71.000 e esse é 75 e mais alguma coisa. Então, se já está garantido que com 71 é menor do que o nosso, a sequência dos últimos 3 pode ser arbitrária, de qualquer jeito, aleatória. Então eu tenho 3 opções para cá, excluindo-se o 7 e 1, os outros 3 algarismos ímpares. Depois eu tenho 2, depois eu tenho 1. Ou seja, eu tenho um total de 6 números que eu posso formar, começados com 7 e 1. Mas não é só com 7 e 1, o que mais que a gente pode ter? Com 7 e 3, não pode ser também menor do que 75.913? Pode. Então eu vou ter 3 opções para cá, fora o 7 e o 3, 2 e 1. 3 vezes 2 vezes 1, pelo princípio multiplicativo, eu obtenho 6. Muito bem. Se a gente já contou agora com esses números, agora vamos avançar. Depois do 7 e 3, que é 73.000 alguma coisa, o que viria depois? Vamos ver. Você tem 7, 5, 75. Agora pense comigo, 75 é igual a esse início, 75.913, de modo que eu não posso começar a analisar aqui sem especificar. Então tem que ser 75.000 e quanto? E 100 é o menor de todos. Então fixando 1 aqui, eu tenho um número menor que esse. Aí eu tenho 2 opções para cá, já que já foram 3 usados, depois 1. Multiplicando, 2 vezes 1, 2. Depois do 751, eu tenho 753. É outro número que vem logo depois. Tenho 2 opções para cá e 1 para cá. 2 vezes 1, 2. Muito bem. Depois disso, eu tenho 7 e 5. Bom, aqui já foi 1, já foi 3. 5 não pode porque já tem antes. Se 7 já foi usado, então aqui só pode ser 9. Depois do 9, só pode ser o menor 1, depois o 3. Ou seja, o próprio número procurado surgiu. Isso acontece porque não existia outro além dele depois do último modelo que a gente analisou. Então, até ele, quantos números a gente teve que contabilizar? Vejamos, foram 24 números começando com 1 no primeiro modelo, mais 24 começando com 3, mais 24 começando com 5. Depois nós tivemos 6 números começando com 7, 1, 6 números começando com 7, 3, 2 números começando com 7, 5, 1, mais 2 números começando com 7, 5, 3. E o número procurado, 75.913, enfim, apareceu. Bom, até lá, o que a gente tem que fazer para descobrir a posição dele, a ordem dele? Vamos adicionar. Então, 24 mais 24 mais 24, mais 6, mais 6, mais 2, mais 2, mais 1, para contá-lo, você tem 89. Portanto, 89, a alternativa E é a resposta do problema. Você percebeu, então, que esse assunto aqui é um assunto que exige análise, né? Uma leitura muito boa, para começar, e muita atenção dos detalhes do problema. Isso faz toda a diferença. Uma outra dica que eu posso te dar, quando você vai resolver problemas de contagem, é sempre começar por aquela parte mais importante, mais restritiva, porque se você adia essa dificuldade, você pode fazer com que essa dificuldade aumente para o final e você tenha uma séria dificuldade para o final. Então procure organizar o problema, ler com muita atenção e resolver o que é prioritário para você ter sucesso nessa parte. Certamente isso vai te ajudar bastante na prova do Enem. Um grande abraço e até a próxima. E a próxima super aula é sobre forças intermoleculares com o professor Nadim. Preste atenção! Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos nessa aula fazer uma revisão de um assunto que é realmente muito importante para você que está pensando em se preparar melhor, se preparar bem aí para os exames que vem pela frente, não só o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,
mas também para os vestibulares tradicionais. Realmente é um assunto muito importante, muito cobrado, o pessoal gosta bastante de explorar isso, ok? O assunto de hoje permite que a gente entenda um pouco melhor o estado físico, por exemplo, das substâncias. Por que determinadas substâncias se apresentam em condições ambientais no estado líquido, outras são sólidas, outras se apresentam no estado gasoso? Isto é uma consequência das forças de atração intermoleculares, que é o que nós vamos revisar nesta aula a partir de agora. Então, venha comigo. Alguns tipos principais de forças intermoleculares são a força íon-dipolo, a força dipolo-dipolo, a força dipolo instantâneo-dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Evidentemente, nós estamos tratando de forças intermoleculares. Eu coloquei aqui como item número 1 a força de atração íon-dipolo, e é lógico que você, estudante bem preparado, sabe que o íon ele não está associado diretamente à questão molecular, justamente por isso estamos tratando de um íon. Mas a interação íon-dipolo é uma interação que nós temos também algum interesse em analisar, por isso ela está na nossa lista aqui. Vejamos a força de atração íon-dipolo. É uma força de intensidade relativamente grande, é uma força relativa forte. Os envolvidos são íons e moléculas que apresentam polaridade, moléculas polares. Um exemplo ocorre quando o NaCl, o cloreto de sódio, encontra-se dissolvido na água. Observe que a água é polar. Observe a polaridade, o delta mais e o delta menos, o hidrogênio com o polo positivo, o oxigênio com o polo negativo. A propósito, a molécula de água ela é extremamente importante que você conheça. Apresenta uma geometria angular e apresenta-se polarizada. O oxigênio, como é um elemento muito eletronegativo, torna a ligação OH uma ligação bastante polarizada. Nós temos interesse particular em olhar a polaridade da água por se tratar do principal solvente químico utilizado não só no laboratório, mas também na questão de análise da solubilidade de compostos, sejam orgânicos ou inorgânicos, cobrados nas provas, nos exames. Observe a força de atração íon-dipolo. Quando o NaCl encontra-se dissolvido na água, os íons sódio positivos, cátions sódios, ficam cercados por moléculas de água e o oxigênio negativo está voltado para o sódio, que é positivo. As moléculas de água cercam os cátions sódio com o oxigênio próximo do íon sódio. Nós costumamos dizer que o íon sódio, então, encontra-se hidratado. O solvente sendo a água, denominamos isso de hidratação. Sendo um outro tipo de solvente, esse mesmo tipo de interação receberia o nome de solvatação, ok? Observe o que acontece com o íon cloreto. Ele é negativo, está também cercado pelas moléculas de água, mas quem está voltado agora para o íon cloreto é o hidrogênio positivo da água. Os íons sódio e cloreto estão hidratados. Tudo bem? Está acompanhando bem? Então esse foi o primeiro tipo de força de interação, é a interação íon-dipolo. Vejamos agora mais algumas forças intermoleculares. Força de atração dipolo-dipolo. É uma força relativa, ou apresenta força relativa moderadamente forte. Os envolvidos são as moléculas polares. Como o próprio nome sugere, dipolo-dipolo é o tipo de interação que ocorre quando a molécula apresenta dois polos. Por isso, dipolo, né? Esses polos são o polo positivo e o polo negativo. Naturalmente, devemos imaginar que o polo positivo de uma molécula irá atrair o polo negativo de outra. E assim, elas vão se associando, fazendo com que a substância se apresente com maior probabilidade nas condições ambientais, quanto ao estado físico, se apresente no estado líquido ou sólido. A propósito, uma coisa importante que influencia também no estado físico, aliás, muito importante, é a massa molecular, como inclusive veremos um pouco mais adiante. Quanto maior é a massa molecular, dependendo do composto, evidentemente, maior a probabilidade desse composto se apresentar nas condições ambientais, no estado líquido ou no estado sólido. Observe mais uma vez o exemplo. Genericamente temos o delta menos e o delta mais. Esta é uma molécula polar, esta é uma molécula polar. Note que o polo negativo de uma molécula está voltado para o positivo da outra. Assim eles se atraem. A representação pode ser feita desta forma também. Exemplo, o HBr. O HBr é uma molécula diatômica polarizada.
entre o hidrogênio e o bromo, na escala de eletronegatividade de Linus Pauling, o bromo é um elemento mais eletronegativo. O delta- fica com o bromo, o delta- fica com o hidrogênio. A extremidade positiva de uma molécula atrai a extremidade negativa da molécula vizinha, e assim por diante. Notem que essa força de atração ela não tem um caráter direcional, e o polo positivo de uma molécula terá a atração ou irá atrair o polo negativo de todas as moléculas vizinhas que estiverem orientadas para esse polo positivo. Assim, força intermolecular, o polo positivo atraindo o negativo de uma molécula e de outra. O negativo atraindo o positivo de outra. Ok? Estamos indo muito bem. O acompanhamento está bem tranquilo. Dê uma olhada com mais atenção nos próximos exemplos. Vamos lá. A interação agora é a interação dipolo instantâneo, dipolo induzido. O próprio nome sugere, dipolo instantâneo significa dois polos positivo e negativo que não existiam e, de repente, num dado instante, eles acabaram surgindo ou foram formados. A formação desses dois polos instantâneos ela pode se dar por inúmeras razões. Choques mecânicos entre moléculas, algum fator que provoque essa indução. São inúmeros os fatores que podem induzir a formação de dois polos num dado instante, o dipolo instantâneo. Uma vez obtida uma molécula com dois polos, esta molécula poderá induzir a formação de dois polos em outra. É o chamado dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vejamos. A força relativa é de pequena intensidade, é fraca. Os envolvidos podem ser qualquer tipo de molécula, inclusive moléculas apolares. Aqui a molécula já se apresenta com um dipolo instantâneo, o polo positivo e o polo negativo. Colidindo com uma molécula apolar, induz a formação de dois polos nessa molécula, é o dipolo induzido. Assim, elas passam a se atrair como se fossem moléculas polares, ok? Então, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Esse tipo de interação é comumente também denominado força de Van der Waals, ou ainda forças de London. São exemplos de substâncias que têm suas moléculas interagindo por forças de Van der Waals, os hidrocarbonetos, os óleos, as gorduras e outras. As forças de Van der Waals são forças que ocorrem basicamente entre todas as moléculas, mas ficam mais evidenciadas nas moléculas apolares, que momentaneamente encontram-se polarizadas, nas mudanças de estado físico. Por exemplo, quando você pega o dióxido de carbono gasoso, o gás carbônico, e obtém a partir daí o gelo seco, o dióxido de carbono solidificado, as moléculas interagem por um tipo de atração que é a chamada atração de Van der Waals, ou forças de Van der Waals. Mais genericamente, esse tipo de força deveria ser, então, aplicado para todas as moléculas, mas a gente observa no nosso nível no ensino médio e em relação ao que os vestibulares e o próprio Enem costumam colocar na sua prova, como uma força bem caracterizada ou característica aí das moléculas apolares. Ok? Vamos para frente então. As ligações de hidrogênio. A força relativa é de grande intensidade, é forte. Os envolvidos são moléculas que possuem o hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou ainda o nitrogênio. As ligações de hidrogênio comumente são também denominadas pontes de hidrogênio, embora o termo mais adequado seja realmente ligações de hidrogênio. Popularmente são conhecidas como pontes de hidrogênio. Popularmente na nossa comunidade, né? Estudantes aí se preparando para os exames, ok? A interação de ponte de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, é uma interação bastante forte, o que ocorre quando o hidrogênio encontra-se ligado ao flúor, ao oxigênio ou ainda ao nitrogênio. Esses três elementos são os elementos mais eletronegativos da tabela de classificação periódica. Além disso, esses átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio possuem um pequeno raio e pares de elétrons não compartilhados, o que faz com que esses átomos desses elementos tenham a capacidade de atrair um hidrogênio carregado positivamente de uma outra molécula, atrair com grande intensidade. Daí a força relativa à força de grande magnitude das ligações de hidrogênio. Exemplos de ligações de hidrogênio. Entre moléculas de água, onde o oxigênio negativo e com pares eletrônicos não compartilhados atrai um hidrogênio de caráter positivo da outra molécula de água. Assim, as moléculas de água vão unindo-se umas às outras e
Nessa condição, a água se apresenta como um líquido nas condições ambientais de temperatura e pressão. A propósito, isso é uma coisa aparentemente anormal até, porque levando em consideração a massa molar baixa ou relativamente baixa da água, de 18 gramas por mol, seria de supor que a água nas condições ambientais se apresentasse no estado gasoso. Existem algumas substâncias, como por exemplo o dióxido de carbono, que nas condições ambientais se apresenta no estado gasoso e, no entanto, tem uma massa molecular superior à massa da água. É curioso que a água, mesmo mais leve, digamos assim, se apresente como um líquido e o CO2 mais pesado, digamos assim, se apresente como um gás. O que justifica exatamente o estado físico líquido da água nas condições ambientais é a força interativa de ligações de hidrogênio de grande intensidade, unindo essas moléculas de água. Ok? Temos um outro exemplo aqui na amônia, onde o nitrogênio bastante eletronegativo atrai o hidrogênio positivo da outra molécula. Isto é uma ligação de hidrogênio. E também no fluoreto de hidrogênio HF, observe o hidrogênio ligado ao flúor, então esse hidrogênio fica com delta+, ele é positivo, né? Um polo bem acentuado, atraído pelo flúor negativo da outra molécula. Note que as ligações de hidrogênio elas podem ocorrer entre moléculas de diferentes substâncias, como por exemplo o éter e água. Aliás, esse é um fator que justifica para a gente ou nos ajuda a entender a solubilidade de algumas substâncias em outras. Por que algumas substâncias são solúveis em água e outras não? A solubilidade de uma substância em água fundamentalmente depende da massa molar da substância, da polaridade molecular, das forças de atração intermoleculares, se são semelhantes com as forças que ocorrem nas moléculas ou entre as moléculas do solvente. Observe que o oxigênio negativo do éter é atraído pelo hidrogênio positivo ou atrai o hidrogênio positivo das moléculas de água. Sendo assim, este éter apresentando uma baixa massa molar, uma estrutura relativamente pequena, será cercado pelas moléculas de água que vão interagir com as moléculas do éter, favorecendo assim a sua solubilidade. O gráfico abaixo mostra a anomalia comentada e apresentada há pouco aí pela água, que deveria ser gasosa em condições ambientes, como os demais hidretos da família 6A. Porém, devido às ligações de hidrogênio, a água se mantém no estado líquido nessas condições. Notem o ponto de ebulição da água de 100 graus Celsius, anormalmente elevado quando comparado com hidretos de outros elementos da família 6A, de enxofre, de selênio e de telúrio, que vão apresentando massa molar crescente, né, e ponto de ebulição crescente acompanhando a massa. Mas são valores baixos, se você observar com atenção, 61 graus negativos para o H2S, menos 41 para o H2SE e menos 2 para o H2TE. Enquanto a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. É uma molécula de massa molar menor e tem ponto de ebulição mais elevado. Quem justifica isso são as ligações de hidrogênio intermoleculares. Tranquilo? Muito bem, vamos prosseguindo então. Esses testes que eu vou apresentar para vocês aqui são testes que foram cobrados pelo Enem, envolvendo o assunto forças de atração intermoleculares, as relações entre as moléculas, a solubilidade das substâncias. Este realmente é um assunto com grande chance de aparecer nos seus exames que você vai enfrentar por aí. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Estão representadas no teste as estruturas da glicerina e do polietilenoglicol, fragmento dessa molécula de polietilenoglicol. Note que a glicerina apresenta grupos OH, denominados grupos hidroxila. É um composto que pertence à função química dos álcoois e, por ter 3 grupos OH, é uma molécula polar. Outra coisa importante que devemos ressaltar é que esta molécula polar da glicerina
estabelece ligações de hidrogênio em grande número, por ter 3 grupos OH, 3 hidroxilas, que permitem que as moléculas se associem facilmente por ligações de hidrogênio. Notem que no polietileno glicol nós temos aqui a representação também da hidroxila, temos ainda átomos de oxigênio, e aqui mais uma vez o oxigênio e outra hidroxila na extremidade esquerda da representação do polietileno glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de atração dos grupos hidroxila com a umidade, falou na umidade eu penso na água, atração da hidroxila pela água, será que é atração alternativa A do tipo iônica? Será que são forças de London? Ligações covalentes? Forças de dipolo-dipolo convencional? Ou ligações de hidrogênio? Resposta: ligações de hidrogênio. Grupos hidroxila interagem com umidade, com moléculas de água, através das ligações de hidrogênio. Tudo bem? Percebeu que realmente esse assunto aí é cobrado, né? E que o que nós comentamos há pouco na teoria é suficiente para que você atinja o resultado, chegue na resposta da questão. Vamos ver mais uma, não vamos nos contentar com uma só, vamos para frente. Observe mais um teste do Enem. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Muitas vezes, nos testes dos vestibulares modernos e especialmente do Enem, boa parte do que você precisa para resolver a questão está no enunciado do texto. Procure achar aquelas informações que você percebe sim, que são realmente importantes e que podem te levar à resposta, como esta explicação dada aqui pelo texto da questão que estamos resolvendo. Observe, anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila. Um pouco mais adiante, a conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Ele falou de conjugados um pouco acima e explicou o que era conjugação um pouco abaixo. É claro que isso é uma coisa importante que você vai precisar. Vamos ver o teste. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Bom, já sabe o que é que nós vamos procurar, né? A molécula mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares deverá ter um anel aromático em conjugação com um grupo carbonila, ou seja, duplas ligações e simples ligações dispostas alternadamente, e além disso, deverá apresentar uma parte apolar. No estudo da química orgânica, nós aprendemos isso. As moléculas com longas cadeias hidrocarbônicas, que são cadeias de carbono com hidrogênio, apresentam-se apolares. São moléculas ditas apolares, como por exemplo os hidrocarbonetos. Uma molécula que apresente uma estrutura grande, você deverá procurar, se você quiser encontrar uma parte apolar, deverá procurar uma longa cadeia hidrocarbônica, naturalmente tratando-se de um composto orgânico. Vejamos as alternativas. Na alternativa A, temos ali o anel aromático, indicado no texto, com as duplas alternadas com simples, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples e o grupo carbonila, que no caso ligado ao grupo OH, forma a carboxila. Acontece que a carboxila é um grupo bastante polarizado. Observe que na alternativa A, nós temos o anel aromático, com duplas conjugadas até o grupo carbonila da carboxila do ácido, mas não temos a outra parte sugerida no texto necessária para a molécula do protetor solar, a longa cadeia
hidrocarbônica, a parte apolar. A letra A, então, não está correta. Na alternativa B, sequer temos o anel aromático indicado no texto da questão. Na alternativa C, temos o anel aromático, mas não temos o grupo carbonila. O grupo carbonila é o carbono duplamente ligado com o oxigênio. É necessário, pois o próprio texto sugere a sua presença. Na alternativa D, temos o anel aromático, temos a carbonila, temos uma cadeia hidrocarbônica na extremidade direita aqui da nossa representação. Essas linhas indicam átomos de carbono e seus hidrogênios, portanto uma parte apolar. Mas olha só a surpresa, não temos a conjugação das duplas do anel aromático com a carbonila. Aí está o pequeno detalhe e o que diferencia a alternativa D da alternativa E. Note, o anel aromático, as duplas conjugadas, alternadas com simples, uma simples ligação, uma dupla ligação, uma simples ligação e o grupo carbonila. E a parte hidrocarbônica, a parte apolar. Nitidamente essa era uma questão, aliás, uma questão muito bem elaborada, bem montada aí pelo Enem. É uma questão típica do Enem, onde você faz uma leitura adequada, no texto da questão faz uma leitura adequada, destaca as coisas importantes, aplica isso nas alternativas e encontra a resposta. Naturalmente nós sabemos que é necessário para o aluno, mas você que é um bom aluno e se prepara bem, é necessário ter algum conhecimento do vocabulário próprio da química orgânica, como o anel aromático, a conjugação de duplos com simples, o que é o grupo carbonila e a cadeia hidrocarbônica apolar. Mas você, com certeza, com um pouco de atenção, poderia chegar na resposta desse teste. Ok? Alternativa correta, alternativa E. Vamos lá? Mais um teste? Questão número 3 da nossa revisão, também um teste do Enem. Pelas ligações químicas entre os elementos que formam um composto, podemos propor algumas de suas propriedades físicas, como, por exemplo, o estado físico e seu ponto de ebulição. As substâncias covalentes podem se apresentar no estado gasoso, sólido ou líquido, dependendo do composto e de sua massa molecular. Uma regra que podemos seguir é que, quanto maior a massa molecular, maior a possibilidade de um composto se apresentar no estado líquido ou sólido à temperatura ambiente. Assinale a alternativa correta, que melhor explica por que a água, H2O, de massa molar 18 gramas por mol, é líquida à temperatura ambiente, enquanto o ácido sulfídrico, H2S, de massa molar 34 gramas por mol, é um gás. Bem, pessoal, discutimos isso no início da nossa revisão de hoje, né? O estado físico da substância, sólido, líquido, gasoso, os valores de ponto de fusão, de ponto de ebulição, de solubilidade, dependem fundamentalmente de algumas coisas que nós já dissemos, da massa molecular, da polaridade molecular, das forças de atração que ocorrem entre as moléculas. Quanto mais intensas são as forças de atração intermoleculares, mais próximas estão as moléculas, maior a chance da substância se apresentar nas condições ambientais no estado sólido ou líquido. Menor a chance de se apresentar no estado gasoso. É o que trata o texto aí dessa questão do Enem. Vamos ver as alternativas. As ligações entre enxofre e hidrogênio na molécula de ácido sulfídrico são diferentes das ligações entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de água. Isso não é uma verdade. As ligações entre o hidrogênio e o enxofre no ácido sulfídrico e entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de água são ligações de mesmo tipo, são ligações covalentes. São aquelas ligações que ocorrem pelo compartilhamento do par eletrônico. HO e HS são ligações covalentes polares, então são ligações de mesmo tipo. Alternativa B. As ligações intermoleculares existentes entre as moléculas do H2S são mais fortes que as ligações intermoleculares apresentadas pela água. Ora, pessoal, não é possível que essa alternativa esteja correta. Pois se a questão trata da temperatura do ponto de ebulição maior da água e menor do H2S, as forças interativas no H2S não podem ter uma magnitude superior às forças de atração encontradas na água. A existência de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água justifica o estado físico da água, devido à sua força ser maior que as forças dipolo-dipolo existentes entre as moléculas de ácido sulfídrico. Essa me parece bem razoável, pelo que nós revisamos na nossa aula de hoje.
Entre as moléculas de água, encontramos ligações de hidrogênio. Entre as moléculas de H2S, forças de dipolo-dipolo convencional. Alternativa D. As forças de Van der Waals existentes entre as moléculas de H2O, de água, e de H2S são de diferentes intensidades. E a alternativa E, não existe justificativa para tal fenômeno. Pelo que podemos estudar nesse nosso capítulo de hoje, está evidente a resposta da questão proposta pelo Enem. O ponto de ebulição da água é maior do que do H2S, mesmo esta apresentando uma massa molar menor, porque as suas moléculas interagem por ligações ou pontes de hidrogênio, como diz a alternativa do teste. Observe as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. O oxigênio negativo de uma molécula atrai intensamente o hidrogênio com um delta mais positivo da molécula vizinha. Resposta do teste, alternativa C. A existência de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água justifica o estado físico da água devido a sua força ser maior que as forças dipolo-dipolo existentes entre as de ácido sulfídrico. Tudo bem? Então, moléculas que interagem por ligações de hidrogênio tendem a se apresentar no estado líquido ou até mesmo sólido, com temperaturas, pontos de fusão mais elevados do que outras, de massa semelhante, mas que não têm as interações de hidrogênio. Tá tranquilo? Vamos ver mais um teste? Vamos lá então. É o teste de número 4 da nossa aula de revisão. A temperatura ambiente, o éter etílico, evapora mais rapidamente que o álcool etílico. Sendo assim, pode-se concluir que, em relação ao álcool, o éter apresenta. Bem, pessoal, se o éter etílico evapora mais rapidamente que o álcool etílico, nós podemos dizer que ele é mais volátil em relação ao álcool etílico. Ele tem uma temperatura de ebulição mais baixa, evapora mais rapidamente por ter uma temperatura de ebulição mais baixa. Claro que isso é uma consequência das forças intermoleculares, que no álcool etílico, portanto, devem ter intensidade maior. No éter etílico, devem ter intensidade menor. Vejamos as alternativas. Alternativa A. Veja só a pergunta. Em relação ao álcool, o éter apresenta ponto de ebulição mais alto? É claro que não. Se ele evapora mais rapidamente, o seu ponto de ebulição é mais baixo. Ligações intermoleculares mais fracas? Me parece razoável. Pressão de vapor menor? Pontes de hidrogênio em maior número? Peso molecular menor? Note a resolução. As moléculas de éter, elas são consideradas moléculas pouco polares, enquanto as moléculas de álcool, do etanol, do álcool etílico, neste caso, elas são moléculas polares. Além disso, o grupo OH existente no álcool permite a interação, a formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de álcool. Elas interagem por pontes de hidrogênio. Enquanto no éter, pouco polar, as forças interativas são forças de dipolo-dipolo convencional. Sendo assim, a resposta da questão está na alternativa B. O éter apresenta, em relação ao álcool, ponto de ebulição mais baixo, ele evapora mais rapidamente, por ter ligações intermoleculares mais fracas. Tranquilo? Você entendeu bem? Você percebeu pelos testes que colocamos aqui, que este é um assunto que é realmente um assunto muito importante, envolve coisas do nosso dia a dia, é a chamada química do cotidiano, né? Você ter uma noção dos estados físicos, da temperatura de ebulição maior, menor, quem evapora mais rapidamente, é uma coisa que está ligada à nossa vida, ao dia a dia da nossa existência, certo? E se nós pudermos entender um pouquinho o que é que influencia nessas propriedades, isso é muito interessante e é muito bom, né? Sempre que possível, vamos procurar aprender um pouco mais. Você que vai fazer as provas, você que vai prestar o vestibular, você que vai fazer o Enem, capriche nesse assunto, aproveite bem essa revisão, tomara que você tenha sucesso. Nos encontramos em breve para revisar outros assuntos. Um abraço. Valeu, professor! Agora chegou a hora daquelas dicas que vão deixar você preparado para encarar o Enem e esses dias antes da prova.
Procure fazer alguma atividade física. Alongar é sempre bom, pois a prova dura muitas horas e fisicamente você precisa estar bem. Além disso, descansar bastante também faz bem. Chegou a hora de dar aquela paradinha para você descansar e recuperar o fôlego para as próximas aulas. Fique ligado, em 10 minutinhos a gente está de volta.
Voltamos e antes de retomar as superaulas, quero perguntar: já fez sua inscrição para o vestibular do Centro Tecnológico Positivo? Não? Então acesse ctup.com.br e inscreva-se. O Centro Tecnológico Positivo oferece 29 cursos superiores de tecnologia. Faça a sua graduação em 2 ou 3 anos e seja referência para o mercado, como uma formação prática, rápida e voltada para as demandas das empresas. Você pode estudar em uma das 5 unidades do Centro Tecnológico em Curitiba, no Batel, na Cidade Industrial, Ecoville e nas 2 novas sedes, Auer e Alto da 15. Acesse ctup.com.br e saiba mais. Vamos retomar nossas superaulas começando por um tema super instigante: Revolução Industrial, com o professor Mocelin. Olá, pessoal. Ciências humanas e suas tecnologias têm produzido questões no Enem envolvendo história, sociologia, geografia, filosofia, enfim, questões interdisciplinares. Você não encontrará uma questão especificamente de história ou especificamente de sociologia. Você terá que dialogar com estas diversas ciências humanas. Um tema que tem aparecido muito: Revolução Industrial. Então nós, nesta aula, vamos abordar sobre os mais diferentes aspectos o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começou em fins do século XVIII, na Inglaterra, e eu diria a você que as mudanças pelas quais a humanidade passou nos últimos 230 anos, para o bem e para o mal, nós podemos, em grande parte, relacionar com a Revolução Industrial. Inclusive, esta possibilidade que você está tendo de assistir uma aula sobre a Revolução Industrial aí em tua casa. Vamos, em primeiro lugar, procurar conceituar a Revolução Industrial. Então, vejamos. A Revolução Industrial, convencionou-se chamar de Revolução Industrial, o processo de transformações econômicas e sociais, caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Tal processo liquidou com os resquícios da produção baseada em relações feudais e consolidou definitivamente o modo de produção capitalista. O nascimento das fábricas. Veja bem, qual era o sistema que predominava anteriormente à Revolução Industrial? Era o sistema doméstico de produção. O sujeito trabalhava muitas vezes nos fundos da sua casa. Veja bem, ele era proprietário dos instrumentos de trabalho. Era ele que determinava a sua jornada de trabalho e tinha o controle de todo o processo produtivo. O que mudou com a Revolução Industrial? Em vez do sistema doméstico, passamos a ter o sistema fabril. O sujeito, ele reside num local e trabalha em outro. O trabalhador, ele deixa de ser proprietário dos meios de produção. Você perguntará, que meios de produção? Os instrumentos de trabalho, o capital, enfim, vamos ter o capitalista, o burguês, tendo o controle dos meios de produção, e o trabalhador vendendo o seu trabalho como uma mercadoria. É importante que você não esqueça do seguinte: a Revolução Industrial alienou, tirou do trabalhador o controle dos meios de produção. E como já dissemos, em vez do sistema doméstico, passou a existir o sistema fabril. Outras
características que nós notamos com a Revolução Industrial é produção em larga escala. Então, com a mecanização, nós vamos ter a redução dos custos de produção e, evidentemente, um aumento significativo da produtividade. Custos menores. Aqui muito importante, na medida que os custos de produção foram sendo reduzidos, os preços das manufaturas começaram também a diminuir. Evidentemente, com custos menores, houve um maior número de pessoas tendo possibilidades de ter acesso aos bens de consumo. É importante você observar que, com a Revolução Industrial, a produção vai ser para um mercado desconhecido. Um exemplo, produzia-se tecidos em Liverpool, e esses tecidos eram vendidos na Índia, no Brasil, enfim, nos mais diversos lugares. Outro aspecto importante é acelerou-se o processo de urbanização, um êxodo rural, um crescente aumento das populações das cidades e o surgimento da classe operária. Veja você que quem tem o controle dos meios de produção, a burguesia. Mas quem vende a sua força de trabalho é o proletário. O trabalho é uma mercadoria que o trabalhador vende recebendo em troca um salário. Como houve um grande aumento da população em função das melhorias no que diz respeito ao saneamento das cidades, da alimentação, os progressos na medicina, com uma explosão demográfica, o que vai acontecer? A oferta de mão de obra vai aumentar e, consequentemente, os salários vão ser baixos. Quando nós estudamos a Revolução Industrial, é preciso destacar as suas fases. A primeira fase foi mais ou menos de 1780 a 1860. Foi a fase da energia a vapor, através do carvão, do ferro e da indústria têxtil. A partir de 1860, nós entramos numa segunda fase. Evidentemente, o carvão continuou sendo utilizado, mas também vamos ter a eletricidade, o petróleo, o aço, e houve uma crescente diversificação da produção. Na segunda metade do século XIX, uma série de invenções contribuíram significativamente para a diversificação do que diz respeito à Revolução Industrial. Vamos dar apenas um exemplo. Os progressos na química tiveram reflexo na agricultura, com fertilizantes, mais tarde com agrotóxicos. A Revolução Industrial, ela também vai provocar transformações na guerra. As armas vão se tornar cada vez mais letais. A Primeira Guerra Moderna, onde nós já encontramos claramente as consequências da Revolução Industrial, foi a Guerra de Secessão. Portanto, a Revolução Industrial vai trazer mais conforto às pessoas, vai produzir uma revolução nas comunicações, nos transportes, mas também, infelizmente, as guerras vão se tornar cada vez mais mortíferas. É importante que você não esqueça que, com a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista, ele tornou-se hegemônico. O modo de produção capitalista
um modo de produção em que os meios de produção, em grande parte, estão sob o controle da iniciativa privada. O lucro é importante. Tínhamos, no capitalismo do século XIX, enormes diferenças sociais. Exaltava-se a livre concorrência e que o progresso, em grande parte, decorria da livre iniciativa. Quais as consequências da Revolução Industrial? Consequências econômicas. Multiplicaram-se os bancos, as casas comerciais, as sociedades anônimas. Houve a expansão imperialista. Os países industrializados, eles necessitavam de matérias-primas baratas, de mercados consumidores. E vamos ter a partilha da África e da Ásia pelas grandes potências imperialistas. Vão surgir os trustes, os cartéis, enfim, as grandes corporações, as transnacionais. Mas a Revolução Industrial também teve consequências sociais. Na sua primeira fase, longas jornadas de trabalho, 14, 16 horas por dia, locais de trabalho insalubres, a exploração sórdida da mão de obra infantil e feminina. Lembre-se que havia um excesso de oferta de mão de obra. Como escreveu Marx, um exército de reserva do proletariado. Pobres diabos, tendo que aceitar salários irrisórios porque precisavam sobreviver. E quais as consequências políticas da Revolução Industrial? A burguesia tornou-se a classe social hegemônica em termos econômicos. E a burguesia conseguiu aquilo que almejava, a igualdade jurídica. Mas veja bem, a igualdade jurídica não quer dizer igualdade de fato. Vamos dar um exemplo. Todos teriam o direito de voto, nem todos, na verdade, porque havia ainda o voto censitário. Era preciso ter uma determinada renda para poder votar. E mesmo depois, com o triunfo do sufrágio universal, evidentemente, o filho do operário não tinha acesso às escolas que o filho de um burguês tinha. E a igualdade era uma ficção, pois uns tinham, evidentemente, melhores oportunidades que outros. Mas a Revolução Industrial provocou também as reações dos trabalhadores. Nós tivemos o ludismo. Inglaterra, começo do século XIX, desemprego, miséria, baixos salários. Os trabalhadores acreditavam que as máquinas eram as culpadas por todas estas mazelas. E grupos de 40, 50 trabalhadores armavam-se com barras de ferro, atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. Mas por que ludismo? Porque acreditou-se durante um certo tempo que havia um líder, Ned Luddington, daí ludismo. Era uma revolta espontânea, do desespero, sem objetivos políticos definidos. Houve uma violenta reação por parte das autoridades e, consequentemente, uma violenta repressão. Vários trabalhadores acabaram sendo enforcados. Um outro movimento importante foi o cartismo. Inglaterra, década de 30, século XIX.
a Associação dos Trabalhadores elaborou um documento, a Carta do Povo, onde os trabalhadores faziam uma série de reivindicações junto ao parlamento britânico. Quais reivindicações? O sufrágio universal, ou seja, que toda pessoa do sexo masculino, após uma determinada idade, independentemente da renda, pudesse votar. A partir do momento que o trabalhador tivesse representatividade política, ele poderia conseguir leis que viessem a beneficiá-los. Também a igualdade entre os distritos eleitorais, eleições anuais, imunidade parlamentar. 2 vezes a Carta do Povo foi submetida ao parlamento e as 2 vezes foi rejeitada. Ocorreram greves, houve repressão e, não obstante o fracasso do movimento cartista, ele contribuiu para que os trabalhadores se organizassem. E os trabalhadores perceberam que, se organizando, eles teriam mais força. Começaram a surgir sindicatos, as greves tornaram-se cada vez melhor organizadas. E uma reivindicação básica era a redução da jornada de trabalho. Era lutar para que as condições de trabalho melhorassem. E você sabe que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalho. Mas por que comemoramos o 1º de maio como o Dia do Trabalho? Na verdade, não era a intenção daqueles que estabeleceram este dia como o Dia do Trabalho, que o dia fosse uma festa. O 1º de maio simboliza a luta e também o luto dos trabalhadores. Houve uma greve em 1886 em Chicago, que foi reprimida. Trabalhadores ligados ao movimento anarquista depois acabaram sendo condenados à morte, pois houve a morte de policiais também. E na França, a partir de 1890, fizeram do 1º de maio o Dia do Trabalho. E as bandeiras vermelhas, evidentemente, simbolizando o sangue derramado pelos trabalhadores. Paulatinamente, nos países da Europa, nos Estados Unidos, leis foram sendo promulgadas, beneficiando os trabalhadores. Estas leis vão evoluir, principalmente a partir dos anos 30, quando em alguns países vamos ter o estado de bem-estar social, onde muitas das críticas dos socialistas acabaram sendo absorvidas. As ideologias emanadas de todo este processo. O liberalismo vai ser uma ideologia tipicamente burguesa. O liberalismo econômico, a defesa do livre comércio, da lei, da oferta e da procura sem intervencionismo estatal, né? Deixar que o mercado, por assim dizer, dê à economia os seus parâmetros. Há um liberalismo político e um liberalismo econômico. Em ambos nós notamos os interesses claros da burguesia. Os socialismos, por que nós colocamos os socialismos? Porque se nós analisarmos pensadores como Charles Fourier, como Marx, Engels e outros, Proudhon, nós notaremos enormes diferenças entre estas propostas. Marx e Engels publicaram em 1848 o Manifesto Comunista, em que eles conclamam os trabalhadores de todo o mundo a se unirem, e os trabalhadores deveriam, através de uma revolução, tomar o poder, destruir o modo de produção capitalista
implantar o socialismo, apeariam a burguesia do poder e teríamos uma ditadura do proletariado. Para eles, o socialismo seria apenas um período de transição para se chegar ao comunismo, uma sociedade sem classes, onde não haveria mais Estado, onde cada um produziria de acordo com sua capacidade e receberia de acordo com as suas necessidades. Marx e Engels chamaram os seus predecessores, especialmente Fourier, Owen, Saint-Simon, de socialistas utópicos. Na visão dos dois, as propostas destes pensadores eram inexequíveis e realizáveis, enfim, daí o vocábulo utópico, não é? Os anarquistas, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, não dá para a gente falar o anarquismo, mas sim os anarquismos, mas de uma forma geral, eles pregavam a destruição do Estado, da propriedade privada e um combate às religiões. Eles também eram chamados de socialistas libertários. E aqui no Paraná, nós tivemos uma das poucas experiências anarquistas do mundo, que foi a colônia Sicília. A igreja vai demorar um pouco para reagir. E em 1891, o Papa Leão XIII, através da encíclica Rerum Novarum, ele admitiu que a sociedade era bastante injusta, só que os remédios que ele propôs não eram tão radicais quanto os propostos por Marx, por Bakunin e por outros. Para o Papa, as pessoas ricas deveriam refletir que a riqueza em cima da miséria da maioria era condenável tanto pelas leis humanas quanto pelas leis divinas. O Papa prega livres negociações entre trabalhadores e patrões, que os trabalhadores deveriam se organizar em instituições, como as antigas corporações, e que melhores salários deveriam ser pagos aos trabalhadores. Em síntese, podemos dizer que Marx era um revolucionário e o Papa Leão XIII um reformista. De uma forma bastante sintética, você pode perceber que o mundo contemporâneo ele é o que é, em grande parte, em decorrência da Revolução Industrial. Em termos ideológicos, é claro, com mudanças, com adequações, muitas das ideologias que surgiram no século XIX, de forma, muitas vezes, essas ideologias requentadas estão presentes nos dias de hoje. Agora, nós vamos mostrar para vocês as questões que caíram sobre este tema. Vamos lá. A Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, transformou as relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar e as fábricas concentraram-se em regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação trabalhista surgiu lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias concretizou-se no início do século XX. Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, estão relacionadas com a expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais.
Expansão do capitalismo, tudo bem, mas não há uma relação com as monarquias constitucionais. Na verdade, as repúblicas é que começaram a predominar ao longo do século XX. A expressiva diminuição da oferta de mão de obra, devido à demanda por trabalhadores especializados. A oferta de mão de obra continuou elevada, pois a população continua aumentando num ritmo bem expressivo. Também não é esta. A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. Sim, nós vimos que na medida que os trabalhadores foram se organizando, eles foram fazendo as suas reivindicações, foram exigindo melhorias e elas, de fato, acabaram ocorrendo. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Uma outra questão muito boa, você poderá observar, um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta. Um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. O texto do Adam Smith, a obra A Riqueza das Nações. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Aqui vocês têm algo bem interessante. A divisão social e técnica do trabalho. O Adam Smith, já em 1776, mostrou que esta divisão propiciava um aumento da produtividade. No século XIX, um engenheiro norte-americano, Frederick Taylor, ele procurou mostrar cientificamente o quanto a organização, a disciplina, a divisão do trabalho aumentava a produtividade. Mais tarde, Henry Ford criou a linha de montagem e vamos ter a produção do Ford T. Ele conseguiu diminuir os custos de produção e tornou o automóvel acessível a um número crescente de pessoas. Então nós vamos ter o chamado Taylorismo, Fordismo, em que o trabalhador ele apenas executa uma determinada tarefa. Charles Chaplin, num filme extraordinário, Tempos Modernos, ele faz uma sátira devastadora deste processo em que o trabalhador era alienado, por assim dizer, do processo produtivo. Vamos às respostas. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, a qual são submetidos os operários. Está correto, né? Ambos retratam a intensa divisão do trabalho. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Não há esta relação, né? Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. O quadrinho mostra bem isso, né? Que o sujeito, quando se aposentasse, queria percorrer toda a linha de montagem. Então, qual é a resposta correta? É a letra I. 1 e 3 estão corretas. Vamos adiante. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares e de baixa produtividade.
A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a erradicação da fome no mundo. Infelizmente, a fome está presente no mundo e numa escala ainda bastante elevada. Não que o homem não tenha capacidade de produzir alimentos para alimentar todas as pessoas do mundo. Alguns estão superalimentados. O gado, os cães de muitos também estão. Enquanto que na África, na Ásia e atualmente até nos países outrora considerados desenvolvidos, a fome está presente. A questão não é de produção, a questão é de distribuição. O aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. É exatamente o contrário. Nós temos a crescente urbanização. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. A menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura. O contínuo aumento de oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização. Vejam que a D ela está errada porque nós vamos ter um aumento, na verdade, da utilização de adubos e corretivos na agricultura. A E, com a mecanização, você tem uma queda da oferta de empregos. Portanto, a correta é a letra C. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. É isto. Um abraço e até uma outra oportunidade. E para encerrar, vamos abordar um tema mais suave: romantismo brasileiro, pátria, natureza e sentimentos. É com você, professor Fábio. Olá, gente! Nessa aula, nossa viagem pela literatura brasileira desbravará o romantismo brasileiro, que, como veremos, privilegiou 3 elementos fundamentais nos dizeres do professor Valentim Facioli: pátria, natureza e sentimentos. Mas antes, vamos procurar responder uma pergunta que é fundamental ao nosso estudo: o que é romantismo? Num sentido mais amplo, representando quase que um senso comum, o substantivo romantismo seria o amor. Seriam as expressões sentimentais que evidenciam a paixão amorosa e, de preferência, da forma mais ardorosa possível. Assim, romantismo, nesse sentido, corresponderia a um estado de alma, uma atitude emotiva perante a vida. Agora, num sentido mais restrito, o romantismo representou uma escola literária, um estilo de época que, assim como qualquer outro estilo de época ou escola literária, tem uma data oficial de início e uma data de término, reunindo autores que produziram obras que, por sua vez, demonstravam um conjunto comum de características, de elementos formais e temáticos. Assim, de modo esquemático, podemos entender a palavra romantismo da seguinte forma: num sentido mais amplo, seria um estado de alma, algo ilimitado no tempo, algo que sempre existiu e que sempre vai existir. Já no sentido restrito, seria uma escola literária, um estilo de época, algo agora com início e com fim limitado no tempo. Nesta aula, vamos estudar o romantismo no seu sentido restrito, ou seja, estudaremos a escola literária, o estilo de época chamado romantismo, que, como veremos, evidenciou também um estado de alma romântico. Respondendo à pergunta inicial sobre o que é romantismo, vamos agora conhecer a cronologia do romantismo no Brasil. De modo geral, esta é a cronologia oficial do romantismo no Brasil. O início, 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades,
do poeta Gonçalves de Magalhães. E o seu término oficial seria o ano de 1881, quando Machado de Assis vem e publica a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foram praticamente 50 anos de romantismo no Brasil. E o início dessa estética já apresenta uma íntima relação com o primeiro elemento fundamental que veremos nesta aula: a pátria. O início do romantismo brasileiro praticamente coincide com a nossa independência política em relação a Portugal. Observe apenas aqui comigo na tela. A proclamação da independência no Brasil se deu em 1822. Né? Já a primeira obra do romantismo brasileiro foi publicada em 1836. Estas datas eram ainda mais próximas do que você imagina, pois o grito de independência do Brasil levou alguns anos para ser ouvido e reconhecido por outros países. Logo, o romantismo brasileiro teve tudo a ver com o processo de consolidação de nossa independência política. E como isso se mostra especificamente na literatura? Bem, o romantismo brasileiro demonstrou, sobretudo em seus momentos iniciais, um nacionalismo ufanista, ou seja, um nacionalismo que procurou exaltar as coisas do Brasil e o Brasil de todas as coisas. Nossos escritores acreditavam que tinham uma missão especial, que era criar pela literatura uma identidade nacional. Já tínhamos um rei, um povo, um território e certas leis. Era necessário possuir manifestações artísticas próprias, em nada inferiores ao que se via ou se lia na Europa. Além disso, o próximo elemento a ser mencionado também contribuiu para a valorização da pátria. Esse elemento é a natureza. A natureza brasileira, ao mesmo tempo sempre tão exaltada, mas sempre tão maltratada por nós brasileiros, foi um instrumento de afirmação de nossa pátria na literatura romântica. Ao cantar em verso e prosa a natureza brasileira exuberante, nossos românticos procuravam difundir no público leitor brasileiro um sentimento de orgulho nacional. Éramos superiores, pois nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, como cantava e proclamava Gonçalves Dias. A natureza brasileira, rica em sua fauna e sua flora, é coroada pela presença de um ser espetacular que vem a se acrescentar a ela: o índio, que é elevado à condição de herói nacional, num retrato bastante idealizado. O índio, que deveria representar o ser autenticamente nacional, em virtude de uma excessiva idealização, mais parece um cavaleiro medieval, tanto pelos seus traços físicos, por seu retrato moral. De modo esquemático, o índio no romantismo é assim representado. O índio romântico mais parece um cavaleiro medieval, pelos seus atributos físicos e até mesmo morais. E aqui vale citar o que acontecia no romantismo europeu. No europeu, também houve essa preocupação no romantismo europeu de se eleger uma espécie assim de um herói nacional. O que a literatura romântica europeia fez? Foi resgatar na Idade Média a figura do lendário cavaleiro medieval, aquele sujeito que vivia e morria por nobres valores. Agora, como no Brasil não tivemos Idade Média, o que aconteceu? Simplesmente pegamos o índio e o vestimos aí com elementos aí próprios aí dessa cultura mais agora medieval, até mesmo europeia. Então o índio romântico brasileiro, ele é pintado com tintas idealizantes. Insisto nisso, né? Parecendo muito mais um cavaleiro medieval europeu. E a partir de agora, falemos sobre o último elemento fundamental ao romantismo: os sentimentos. Como vimos no início desta aula, o estilo de época denominado romantismo procurou valorizar também o estado de alma romântico. Logo, no romantismo houve a valorização da subjetividade do artista, que procurava dar vazão aos seus sentimentos por intermédio da produção literária. Tal subjetividade romântica se mostra através dos seguintes aspectos. Há, no romantismo, a supervalorização dos sentimentos. O coração é a medida mais exata da existência. O romântico procura olhar a realidade com as lentes do coração. Por amor se vive e por amor se morre. A idealização é outra tônica da literatura romântica.
Nas obras românticas, comumente temos a idealização dos pares amorosos, das situações e, em certa medida, das paisagens. O romântico gosta de mostrar o mundo não como ele é, mas como ele gostaria que esse mundo assim o fosse. Assim como um efeito colateral da idealização, percebemos em muitas obras românticas a fuga da realidade, que se mostra, entre outras formas, pelo refúgio na infância, pela exaltação de uma natureza acolhedora, pela celebração de um amor impossível e, em casos mais radicais, mais extremos, pela citação da temática da morte. Portanto, a fuga da realidade é uma tônica do romantismo que surge quase como uma radicalização de toda a idealização que também se via nas obras. Pátria, natureza e sentimentos. 3 facetas do romantismo brasileiro que você deve conhecer e que podem ser exploradas na prova do Enem. Até a próxima, gente! Tchau! Que pena, acabou, mas amanhã eu volto com mais 4 super aulas para você. Lembrando que os nossos encontros são diários e vão até o dia 2 de novembro, um dia antes da prova do Enem, que inicia em 3 de novembro, sábado, e vai até domingo, dia 4. Depois disso, a gente volta a se encontrar a partir do dia 5 de novembro para mais uma bateria de super aulas. Serão mais 56 conteúdos inéditos e especialmente preparados pelos professores do Positivo para quem vai fazer os vestibulares da FUVEST Unicamp. É isso aí, o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão querem ver você brilhar. Até amanhã!